Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fora da Sala. E ocorreu na minha cidade o terceiro ano do festival Cine Horror, um evento que prestigia e homenageia o terror e o horror fantástico. Este ano nós tivemos várias pessoas que favorecem e movimentam toda a cultura do terror nacional, e eu aproveitei essa movimentação para entrevistar o Lula Magalhães, um produtor e diretor do terror nacional, e a atriz Thaís Botelho, que já trabalha com o Lula Magalhães há um certo tempo. Foi um bate-papo bem legal porque nós conversamos sobre a influência dos dois no gênero do terror e sobre a visibilidade desse gênero no Brasil. Espero que vocês gostem da entrevista, que vai acontecer logo após a vinheta do canal. Primeira pergunta desse vídeo vai ser para o Lula Magalhães. O que te incentivou a gostar do gênero de terror e a produzir filmes no Brasil, curtas-metragens, enfim? Eu sempre fui um menino medroso. Eu era um cara curioso, era um menino curioso, mas eu era muito medroso, né? Eu não podia ver nada de fantasma, de demônio, de bruxaria, de lobisomem, e eu ficava com medo. E minha mãe sofreu muito com isso, né? Porque, sei lá, uns 8, 9 anos, quando eu assistia qualquer coisa que era assustador, eu tinha uma divisão, né, do meu quarto com o quarto da minha mãe, e a gente dormia com uma cordinha pendurado num dedo e no dedo da minha mãe. Quando eu sentia medo, eu balançava a cordinha, ela balançava do lado e volta. É um sinal de socorro, algo tipo? É uma coisa que tipo, o terror tava demais, e aí eu... Imagina essa cordinha balançada e não ser sua mãe, né? Não, e tipo, e eu não recebi o sinal de volta, eu ia ficar super né, assustado. Então, o terror entrou na minha vida quando eu vi o filme, que não é um romance, mas acaba abordando muitas cenas de terror, que é o filme do Coppola. Pra mim é uma referência no cinema, que é o Drácula, que ele fez. Eu acho que, sabe, aquele filme é uma obra de arte pra mim. É considerado por muitos um dos melhores filmes de vampiro já feito, né? Pois é, o Gary Oldman dando banho lá, né, de interpretação, de atuação como o Drácula. E o elenco tá funcionando muito bem, tá tudo muito, muito bacana. E eu assisti aquele filme em VHS, né? E aquela cena inicial do filme é uma coisa que se grava na cabeça até o fim dos dias, né? Porque é muito legal. E depois daquele filme eu comecei a me interessar, a ver outras coisas, né? Filmes baseados nas obras de Stephen King, né? Muita coisa do cinema europeu também. Aí mais pra frente, né, na adolescência, comecei a ler muita coisa sobre terror. O próprio livro, né, do Drácula, que é um romance, mas é um romance que te assusta um pouco, né? Um livro escrito em cartas, né? A narrativa toda é contada em cartas. O próprio romance gótico, né, já traz esse medo. Frankenstein, né, que está sendo homenageado esse ano, eu li também. Outros autores mais modernos, tal, né? Então eu comecei a me interessar por esse universo. E na parte de cinema, na parte prática, eu fiz o meu primeiro trabalho, o Mandala Night Club, que não era a intenção de fazer um filme de terror. Mas a história era tão calcada numa brutalidade da noite, né, da questão da prostituição, da questão da cafetinagem, né, da exploração da mulher. Era tão aterrorizante a história que acabou se transformando num filme de terror, né, de horror. E aí depois do Mandala eu tomei gosto pela coisa. Aí já fiz Invasor, que é uma ficção científica misturada com horror, né? E sempre os meus filmes foram baseados não numa coisa sobrenatural, mas numa coisa humana. Eu sempre pensei, o homem como ser humano é tão ruim que a gente não precisa apelar para coisas sobrenaturais. Então, o Pequeno Baú foi minha licença poética, né? Foi sair um pouquinho desse trilho e abordar uma questão sobrenatural, mas todos os outros foram dentro dessa coisa do humano, né? Da maldade, da ruindade humana, né? De como um ser humano provoca sofrimento em outro ser humano e como isso tem que ser reflexivo para a gente ser melhor. Thaís, gostar de terror é algo muito particular, apesar de ser um gênero apreciado no mundo todo, né? Como é que começou sua paixão por esse gênero?
e também pela parte de atuação. Então, minha história, né, com esse gênero também foi uma história bem parecida com a de Lula, e acho que de muitas pessoas. O dedinho não, mas rolou inclusive uma coisa assim, meus primos se esconderem dentro do guarda-roupa e eu, quando abri a porta, me assustarem, mas sempre fui muito mexida assim por esse lado misterioso, esse lado sombrio assim, das histórias fantásticas, e isso me chamava muita atenção. Ao mesmo tempo que me amedrontava, também chamava muita atenção. Então, sempre tive esse pé, assim, esse gostinho por esse lado. E o que contribuiu muito, inclusive, a eu começar esse trabalho com a atuação, né, com o teatro, foi inclusive através do terror. Eu estava com uns 11 anos de idade e na escola que eu frequentava tinha muito incentivo à cultura, ao teatro, né, às artes no geral. E ao mesmo tempo que eu comecei a ter aulas de teatro, que eram obrigatórias, inclusive, também ia acontecer um sarau no meu colégio. E esse ano o sarau tinha como tema lendas urbanas, né, lá em Recife, bem forte isso também. E aí a minha turma tinha ficado com a Loura do Banheiro, que em Pernambuco também é chamada de Menina do Algodão. E sobrou pra quem fazer, né? Sobrou pra mim. E aí foi quando eu comecei a pegar de fato uma personagem, né, um papel, e a gente passou uns 6 meses trabalhando. E essa história, assim, o dia que a gente apresentou marcou muito, assim, a minha história, assim, a minha vida mesmo, tanto como pessoa, tanto na parte, assim, do teatro. Foi o dia que eu decidi, de fato, assim, não, teatro é minha paixão, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, assim. E foi um encontro mesmo, foi o teatro e o terror se uniram, né, teve esse casamento. E deu esses frutos, assim, até hoje. Lula, você já falou especificamente que o terror você explora muito mais puxando para o lado humano da coisa, né? Porque o homem pode ser tão violento ou até mesmo tão mais assustador que qualquer outro tipo de gênero e tal. Isso surgiu por algum motivo específico? Ou foi obras de terror que você gostava, que tinha essa vertente que você quis explorar nos seus curtas? Eu morei numa cidade interior durante 22 anos e eu percebia que na infância, né, estudei em colégio interno, e eu percebia que na infância muita coisa de maldade já permeava, sabe, a cabeça dos meninos, das meninas, né, coisas de perversidade mesmo. E eu sempre pensei, olha, tem coisa que não se aprende, você já nasce, né? Eu penso dessa forma. Então, eu acho que tanto a bondade como a maldade faz parte do DNA humano. Cabe a você durante a vida se você vai querer exercer mais uma ou vai querer exercer mais outra. Mas eu acho que todo ser humano ele tem um potencial para a barbárie, ele tem um potencial para violência, ele tem um potencial para fazer coisas ruins, que incomodam. Eu acho que tem esse potencial. A nossa luta enquanto vida, né, é equilibrar, né, é a gente procurar fazer coisas boas para o outro, procurar ser melhor para o outro, né, e para o mundo. Mas muitas vezes a gente acaba, né, quantas vezes na vida a gente não se arrependeu amargamente de ter feito algo ruim? A gente sempre passa por essa situação. Então eu acho que está no DNA humano esse cara e coroa, esse anjo e demônio. E isso misturou também com a literatura, não é? Com os filmes, que nada mais são, mesmo que ali seja uma ficção, uma coisa ou outra, mas nada mais são do que um retrato, né? Pela interpretação, né? Pela visão de um cineasta, mas é um retrato do que ele viveu, né? Do que ele vê das coisas que acontecem. Muitas vezes o mundo ele consegue ser muito mais cruel do que a própria ficção, né? Thaís, você já deve ter ouvido essa pergunta diversas vezes, na verdade, né? Que é sobre o filme Pequeno Baú, que é um filme que de certa forma é um tanto que polêmico para algumas pessoas que não entendem o contexto e o sentido da obra, né? É uma obra que você necessita atuar muito mais fisicamente do que verbalmente, decorar roteiros de fala, enfim. Você já trabalha com o Lula há um certo tempo, já tem uma certa intimidade, mas você já tinha atuado em algo tão intenso como esse filme? Bom, de fato,
os trabalhos com Lula, assim, tem essa profundidade, né? E ainda mais porque explora muito a questão da expressão corporal também. E é uma vertente, inclusive, do teatro, da linguagem, assim, artística, que eu me encaixo bastante, eu me identifico muito. Que é cada vez mais, inclusive, eu estou indo para projetos que usam menos a fala e dá mais espaço ao corpo. Porque o corpo por si só, ele fala, né? O corpo, ele já tem essa linguagem. Então, inclusive, isso enriquece cada vez mais. Muitas vezes, a gente coloca algumas frases, alguns diálogos que são desnecessários, que acabam desmerecendo até mesmo a cena, sabe? Acaba só enfeitando, mas que acaba prejudicando o todo. Não é à toa que um dos maiores atores que o cinema já teve, a maioria dos seus filmes não tinha fala, né? Que era o Charlie Chaplin. Exato. E a gente, no set de gravação com o Lula, a gente sempre esteve muito à vontade pra gente imprimir também a nossa criatividade, sabe? O nosso lado artístico, o nosso lado criativo. Então, sempre a gente teve espaço para poder trazer à tona mesmo a performance, poder explorar o corpo, ter tempo para isso, de deixar mais à vontade pra gente se explorar e se colocar mesmo em cena. Vou pegar só um gancho aí no que Thaís está falando. Eu nunca acreditei nessa coisa, respeito, mas nunca acreditei nessa coisa do diretor dizer que não, o ator ele tem que sofrer de verdade no set, ou ele tem que passar por determinada coisa no set para que aquilo acabe refletindo no personagem, né? Então eu já vi vários relatos de cineastas que tiveram problemas sérios com atores, porque eles queriam que o ator misturasse o pessoal, eles achavam que isso daria mais profundidade, misturar o pessoal, né? Às vezes uma repulsa, uma situação de constrangimento no set, uma situação de medo, né? Misturar aquilo com o personagem, eu acho isso muito equivocado. Eu acho que a pessoa que trabalha com atuação, ela estuda aquele personagem, ela está preparada para fazer aquilo no dia. Então, se o filme tem essa atmosfera de terror, né, de horror, ele não vai perder se você tiver nos bastidores, no set de filmagem, um clima amistoso, um clima onde o ator, a atriz ficam à vontade, sabe? Eu acho que na hora de gravar, né, quem está atuando sabe que ali tem que sair, né, e ele incorporar o personagem, né, a personagem. Então, eu sempre procurei, né, principalmente quando a experiência vai passando, eu sempre procurei fazer do set de filmagem um ambiente muito agradável. E é isso aí, galera, esse foi meu vídeo de hoje. Agradeço ao Lula Magalhães e a Thaís Botelho pela oportunidade de batermos esse papo que foi bem legal. Peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos, companheiros, familiares, com todo mundo que gosta de ajudar no crescimento da cultura do terror no Brasil. Vou ficando por aqui, um abraço e aguardem até os próximos vídeos.